Olá! Nesse vídeo nós vamos compreender, entender a diferença entre o predicado nominal e o predicado verbal. Ambos nós já estudamos separadamente, né? Predicado nominal, nós já sabemos que o núcleo é um nome, por isso ele é chamado de nominal. O núcleo é um nome, ou seja, um predicativo. Predicado verbal, o núcleo é um verbo. O nome já está dizendo verbal, lembra verbo. Então, o núcleo é um verbo de ação, tá certo? Principal diferença, predicado nominal, o núcleo é o predicativo, e no predicado verbal, o núcleo é um verbo de ação. Por que verbo de ação? Porque lá no predicado nominal eu também tenho verbo, mas é verbo de estado. Aqui eu tenho um verbo de estado, e aqui no predicado verbal eu tenho um verbo de ação. Primeira oração, os alunos permaneceram atentos. Segunda oração, os alunos fizeram a atividade. Nessas duas orações, o sujeito é o mesmo, né? Os alunos. Sujeito, eu tenho aqui o quê? Um sujeito simples. Por que simples? Porque só apresenta um núcleo. No caso, alunos. E esse ó, professora, que está acompanhando alunos, esse os, eu chamo ele de adjunto adnominal, que nós já estudamos, né? Adjunto adnominal são aquelas palavras que funcionam como determinantes do substantivo, que acompanham um substantivo, que no caso, ó, os artigos, mas também pode ser um numeral, pode ser um adjetivo, pode ser um pronome, tá certo? Então, aqui sujeito simples. Mas vamos para o predicado, que é o que nos interessa. Eu tenho aqui dois predicados diferentes. O primeiro predicado, eu tenho permaneceram atentos. O verbo permanecer, ele indica estado, não indica ação. Ele é um verbo de estado. Se ele é classificado como verbo de estado, nesse contexto ele está indicando estado, eu tenho, portanto, o que eu chamo de verbo de ligação. Verbo de ligação. Se o verbo está indicando estado, eu chamo ele de verbo de ligação. Tá certo? Obrigatoriamente, depois de um verbo de ligação, eu devo ter um predicativo, ou seja, uma palavra que vai dar uma característica lá para o sujeito. O sujeito aqui, alunos. O que diz aqui? Atentos. Então, a palavra atentos é uma característica do sujeito. É o que eu chamo de predicativo, tá certo? No caso aqui do sujeito, tá certo? Predicativo do sujeito, por quê? Porque é uma característica atribuída ao sujeito. Então, eu tenho aqui um verbo de ligação, que é um verbo de estado, e eu tenho aqui predicativo do sujeito, que é uma palavra que atribui uma característica ao sujeito. Então, se eu tenho verbo de ligação mais predicativo do sujeito, eu tenho o que eu chamo de predicado nominal, tá certo? Verbo de ligação mais predicativo do sujeito, eu tenho predicado nominal. Nesse predicado, a palavra mais importante é sempre o predicativo do sujeito, tá certo? A palavra mais importante, o núcleo do predicado é o predicativo, é um nome, por isso que ele é nominal. O verbo de ligação, a função dele é ligar o predicativo ao sujeito.